Capital Cultural apresenta o audiolivro do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira. Com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Título: Algumas trajetórias da capoeira nos dias atuais. Entre as décadas de 1930 e 1980, a capoeira viveu mudanças que fundamentaram a capoeira contemporânea. As escolas de capoeira baiana, principalmente as vertentes da regional de Mestre Bimba e a Angola de Mestre Pastinha, expandem-se, alcançando o Brasil e o mundo. Dessas sementes nasceram diversos grupos, cuja filiação aos dois estilos nem sempre será explícita, mas talvez seja certo dizer que, implicitamente, a capoeira, tal como ela hoje se apresenta, deve em muito às duas escolas. Essa herança é percebida na organização em grupos e academias específicas para a prática da capoeira. Podemos perfeitamente dizer que a capoeira antiga, que existia de modo informal, vinculada diretamente a um ethos muito próprio da cidade e de suas comunidades, praticamente desaparece. A rua, as quitandas e as festas públicas vão cedendo lugar para as academias e os espaços privados da prática da capoeira. O aprendiz agora deve se matricular numa escola ou num grupo de capoeira, frequentando regularmente esses espaços e respeitando suas regras e seus procedimentos. Não se aprende mais ao modo antigo, por oitiva, numa vivência coletiva em espaços abertos e públicos. A rua, que era o espaço próprio para a vadiação, passou a ser ocupada, principalmente para demonstrações como propaganda dos grupos privados. Ainda assim, algumas rodas de rua permanecem célebres, como a Roda Livre de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. De qualquer maneira, os grupos de capoeira ganharam contornos de instituições, na maioria das vezes informais, que se proliferam com nomes, uniformes e regras de procedimentos particulares. A capoeira Angola, diante dos desafios de enquadrar-se aos novos tempos, sem perder o contato com as tradições, experimenta uma difusão mais tímida, atravessada por inúmeras crises. Já a regional, com uma proposta modernizadora, alcança um crescimento ampliado e diversificado. Um dos motivos mais marcantes do crescimento da capoeira regional é a assimilação das práticas físicas e esportivas, tratada como um genuíno esporte nacional. A capoeira regional se infiltra rapidamente nas escolas, no currículo das universidades de educação física, nas academias militares, assim como nas academias de musculação e ginástica. Mestre Xarel, num livro recente intitulado Capoeira na Universidade, uma trajetória de resistência, vem indicando a trajetória da capoeira regional em direção à escolarização. A partir de 1972, o, entre aspas, esporte capoeira estreita suas relações com a formação dos educadores físicos. Assim, abre aspas, Mestre Carlos Sena, ex-aluno de Mestre Bimba, um defensor ferrenho da capoeira esporte e fundador da Cenovox, Centro de Pesquisa, Estudo e Instrução da Capoeira, fundado em outubro de 1955, em 1980, publicou um inusitado trabalho denominado Capoeira, Arte Marcial Brasileira. Essa publicação mostra a preocupação do autor com exames, corpo docente, regulamento de competição e súmulas. Ele fundamenta também seu projeto nos valores educacionais e reconhece ser a capoeira uma, abre aspas, incomparável forma de educação física. Fecha aspas. A capoeira penetra de 3 modos nos programas de educação física, incluída nos métodos de ginástica tradicional, como conteúdo distinto de ginástica escolar, ou como disciplina esportiva de caráter optativo. Destacam-se assim os efeitos da prática da capoeira sobre a força, flexibilidade, resistência, habilidade específica e composição corporal. A perspectiva da capoeira como uma forma completa de educação física
deve ser compreendida, segundo o mestre Charel, como um conceito ampliado de atividade física, contemplando os aspectos da capoeira. Esta passa a ser entendida como um esporte popular, com um vigoroso substrato cultural que suscitaria nos alunos interesses maiores do que aprender golpes e movimentos. Amplia-se, assim, o conceito da capoeira para instrumento completo de educação integral dos jovens estudantes. Sobre isso, diz mestre Charel, abre aspas. É importante frisar que o ensino, a aprendizagem da capoeira não deve ser voltado apenas para o aspecto técnico de aprender determinada forma de luta e de esporte. O ensino de golpes, contragolpes, esquivas e sequências deverá ser acompanhado de transmissão de todos os elementos que envolvem a nossa cultura, história, origem e evolução, ao tempo em que se estimulará a pesquisa, debate e discussão em seminários, para que o educando tenha participação efetiva no contexto da capoeira como um todo. Fecha aspas. Esse encontro com as escolas formais e suas pedagogias centradas no conhecimento intelectual tem transformado o ensino da capoeira numa prática pedagógica, sistemática, em que o conhecimento não é construído num ambiente de tradição popular, mas nas academias dos mestres ou nas cadeiras formais nos bancos universitários. Nesse ponto, existe um conflito estabelecido entre o mestre sem formação escolar e o professor de educação física, considerado apto para substituí-lo. De um lado, o saber da cultura popular, de outro, o conhecimento formal e conceitual das universidades. Nos últimos anos, a capoeira ganhou o Brasil e o mundo, e as escolas contemporâneas tiveram que se reorganizar a partir de princípios próprios e distintos. Há uma recuperação dos valores tradicionais da capoeira Angola no que tange às formas de ensino-aprendizado, em que se pretende trazer de volta o método tradicional da, entre aspas, oitiva, resistindo ao seu modo ao processo de escolarização formal. Dessa maneira, estamos diante de duas tradições de ensino e aprendizado que atravessaram a história da capoeira. O modelo da escola tradicional, voltado para a sistematização, racionalização e competição, em que o importante é o resultado, ou a eficiência do processo de aprendizado, e o modo inspirado na forma antiga de aprender, na qual a vadiação, a brincadeira e a estética tornam-se a base. Não é justo afirmar que a capoeira Angola é o patrimônio de forma antiga de aprender e a capoeira regional é a forma escolar e formal. Podemos apenas constatar nelas o que historicamente se apresenta como forma hegemônica de aprender e ensinar. Existem grupos e grupos de capoeira Angola e regional. Se olharmos bem de perto para cada um deles, poderemos perfeitamente encontrar no aprendizado do dia a dia marcas dessas duas tendências. Com uma predominância do módulo escolar e formal, a história e a tradição da capoeira e de suas formas de aprendizado ainda continuam abertas num jogo incompleto, sem vencedor ou vencido.